Vamos lá, então, começar esse encontro sobre tipos de gentileza, um filme do Yorgos Lanthimos, um grego, um cineasta aí muito talentoso, né, da nova geração, ah, que tem sempre uma abordagem que às vezes pode parecer surrealista, que pode parecer, às vezes, desnecessária, cruel, violenta, ah, exagerada, metafísica, mas que, na verdade, as obras dele são diagnósticos, né? São sintomas do real, né? E Tipos de Gentileza, né? É mais uma dessas obras aí, em que o diretor, né, se coloca aí como um autor, né? Como um cinema como literatura, né? Como mitologia também. Então eu acho que é um filme maravilhoso, tá? Para mim é um filme de 5 estrelas. Então, do que trata esse filme aí? São três histórias, né? Três histórias, uma antologia sobre as gentilezas, né? O título, né? Tipos de gentileza, é claro que é um título irônico, né? Um título que a gente não deve levar ao pé da letra, né? Literalmente, né? Na verdade, essas gentilezas que nós que possivelmente acabamos concedendo durante o nosso cotidiano, durante a nossa história, talvez não sejam gentilezas que nos façam bem. Sejam gentilezas onde abrimos mão de algo ah, contra a nossa vontade, né, em que abrimos mão de nossa situação atual, de nossa identidade, talvez, de nossos prazeres, nosso conforto, por essa gentileza em prol de alguém em uma situação específica. Né? Então, assim, é... alô, Bruno, E beleza? aí, Bruno, beleza? Tranquilo. Tô Só aqui. estamos nós dois aqui? Isso, já estava até gravando aqui o encontro já. Encontro não, né? Tava gravando aqui o que eu tinha Aham. lá, né? Mas é isso aí. Tô começando a comentar aqui. Então, falei do diretor, né? O Uhum. grego, o Lanthimos, um cara muito talentoso aí da nova geração do cinema. Ele que fez o E Pobres Criaturas. isso. Acabou também de ter outro filme no Oscar, né? Que é o Bugônia, que a gente até colocou para Uhum. votação aqui no clube, né? Então, um cara muito talentoso. Deixa eu só ajustar meu áudio aqui Ah, rapidinho, que eu tô escutando cortado. Só um minuto. é o tempo que eu vou pegar o chá aqui que tá na cozinha. Prontinho? Vamos lá? Eu vou pegar o chá aqui que tá na cozinha. Só um minutinho, Bruno. Tô ouvindo. E Beleza. pode gravar, tô te escutando. Só não consigo falar. Beleza, vou falar então. Então, então assim, esse diretor é um diretor que às vezes pode tratar, né, de certos temas, pode tratar de certas histórias de maneira talvez muito violento, de maneira muito desproporcional, surrealista até, né? Mas na verdade ele tá fazendo um diagnóstico, né? Tá trazendo sintomas, sinais, né, de nossas doenças sociais aí, né? E tipos de gentileza, então, parece um título, né, irônico, né, onde nós percebemos que de gentileza parece que nós não temos gentilezas no filme, né?
Em alguns momentos, a gentileza, né, o carinho, a bondade aparece, claramente, né? Mas não é, né? O que o Yorgos não quer aqui é falar de bondade, é falar de que talvez essas gentilezas que nós temos durante o nosso cotidiano, durante a nossa história humana, não sejam gentilezas aí que nos Ô, façam Bruno, tão bem, né? Pode falar, talvez, Bruno. talvez tenha uma ironia já no título, né? Porque é um trava-língua, não, como é que é? Esqueci como é que fala isso. Ah, enfim, mas que você pega o nome e repete. Então, tipo assim, é kind, aí Uhum, kind of kindness. Tipo, sim, tipos de gentileza. Aí ele, trocadilho, pronto. Ele tá fazendo um trocadilho, e aí você espera tipos de gentileza, como se fosse, sei lá, um livro de autoajuda, um Augusto Cury, e aí começa com capítulo um, história um, o assassinato de RMF, alguma coisa assim. sim, sim. Então tem toda uma brincadeira também, né, em relação ao título, em relação aos capítulos, né, aos títulos dos capítulos, né, mas o que interessa mesmo são os assuntos, as ideias que vão acontecendo, que vão aparecendo durante o filme, tá? Então vamos lá, dando uma sinopse assim, das três histórias, né, a primeira história de um camarada, né, que ele tem a sua vida completamente controlada pelo seu chefe, né, e esse camarada, o chefe dele escolheu até a esposa dele, ele escolhe a maneira como ele se veste, escolhe os livros que ele tem que ler, ou seja, domina toda a sua vida, né, social, sua vida familiar, sua vida íntima, né, e acaba pedindo para esse funcionário coisas que esse funcionário começa a perceber que são coisas assim que são inaceitáveis, né? E é, no caso, um acidente, né? Ele tem que causar um acidente letal contra um outro camarada lá, né? E acaba hesitando, e ele não faz, não cumpre essa ordem e acaba perdendo, né, o seu lugar de privilégio naquela estrutura que o chefe coloca ali para ele, né? A segunda história, né, e aí ele tenta de qualquer maneira recuperar esse prestígio, né, esses privilégios, né? A segunda história já é de um policial que perde a sua esposa, ela fica desaparecida durante muito tempo, né, no mar, e depois aparece, né, e ela aparece com atitudes que parecem estranhas para ele, talvez a distância dela, o tempo que ela ficou distante, talvez não tenha feito tão bem para a sua saúde mental, e aí ele começa a questionar se aquela mulher ali realmente é a esposa dele, e começa a exigir dela provas, né, cada vez mais absurdas de que ela realmente é ela, né, de que o amor dela realmente é válido, né? E aí, no final trágico, né, acaba a esposa ali falecendo, né, indo até o extremo, né? E a terceira história é de uma questão religiosa, já de seita, né, uma coisa coletiva, né, já não está mais ligada ali numa relação íntima, uma relação afetiva de duas pessoas. Então, a terceira história, né, eles acreditam, né, que essa seita acredita de que tem alguma pessoa aí, algum enviado que consegue ressuscitar os mortos, né? E aí eles fazem de tudo, é claro, com toda seita, né? Se cegam, afastam da família, ficam completamente subordinados ali ao ideário, né? O conjunto, a doutrina daquela seita, né? Fazem de tudo por ela, aceitam todo tipo de prática, né? Perversa para que essa verdade exclusiva que as seitas têm, né? Cada seita tem isso, né? Ela acredita, ela tenta defender para os seus integrantes de que ela é a verdade, de que a verdade que ela tem ela é exclusiva, né? E de que você agindo de determinada maneira específica você vai conseguir alcançar aquela verdade tão privativa, tão exclusiva que eles têm acesso, tão privilegiada, né? E aí, né, acaba desesperadamente, né, ela tenta, né, se fazer aceita, né, pelo grupo, porque ela acabou passando por uma falta de purificação, ela acabou se infectando, se contaminando na vida, o marido dela acaba infectando ela, né, porque ela se afastou da família, e aí ela não consegue mais ser aceita, e aí ela meio que consegue, né, descobrir realmente uma pessoa que ressuscita os mortos, né, e ela acha que esse é o grande trunfo, mas no final um acidente lá de carro acaba fazendo ela perder essa
esse ser tão milagroso que é a jovem lá que ressuscita os mortos, né? Então essas são as três histórias, né? Então, colocada essa primeira história, por exemplo, né, do homem com seu chefe, etc., vamos começar a abordar a partir de aqui agora. Então vamos lá, Bruno. Vamos começar a colocar aqui na nossa montagem aqui, nossa matriz aqui, ideias, Brainstorm. conceitos, né, referências, provocações, referências. Essa é a primeira história. Vamos começar por partes, então. Então vamos lá, então. O que você pode falar para mim de ideias, de conceitos que você teve? O que você pensou? Cara, vou ser sincero, eu abandonei o filme porque eu não conseguia configurar o stream aqui para tirar audiodescrição. Aí eu Uhum, tava ouvindo como se fosse para deficiente visual, aí aquilo ali tava me irritando, entendeu? uhum, Mas, assim, pelo pouco que eu assisti, uma palavra que você colocou, surrealismo, eu achei um cinema muito diferente. uhum, E no início do filme, foi interessante porque no início do filme mostra a produtora, né, que está ligada a Hollywood, algum estúdio, eu não me lembro o nome. E aí eu achei um filme diferentão demais para ser produzido nos Estados Unidos e num estúdio XYZ que eu não me lembro o nome. uhum. Então, eu achei o filme estranho, digamos assim, mas um estranho bom. Aquele filme cult, né? Que aqui é o clube de obras clássicas, que a Uhum. gente assiste no Liberty Mall, que eu gosto de ir lá bastante. Eu achei, assim, um cinema diferente, mas gostei. Aí eu não consegui aprofundar tanto, porque aquela audiodescrição estava me irritando. Mas eu falei, Beleza. assim como o livro não necessariamente a gente precisa ler todo para ir para o encontro, eu falei, não, vou para o encontro mesmo assim, pelo menos Claro, para aprender. claro, beleza. Então tá bom, então. Então eu vou tocando o barco aqui, Pode, 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 beleza. você pode se intrometer aí, falar o que você achar Tá bom, interessante, beleza? Vamos beleza. lá, então. Então é um filme realmente aí com uma. É um filme diferentão, né? É um filme diferentão, é um filme. O Lantimos tem filmes anteriores a esses mais modernos dele, né? Mais contemporâneos, né? Ele tem filmes. Cadê a minha câmera? Ah, tá aqui. Então, assim, ele tem filmes bastante chocantes, né? Então, a primeira coisa que o filme nos traz, assim, de ideias é a questão da violência, né? São filmes Isso. violentos, né? São filmes violentos. Eles são filmes que eles estão tratando principalmente de... Esse filme, principalmente, está tratando principalmente da questão do poder, né? O poder, a manipulação, né? O quanto que uma pessoa se sujeita, né? A deixar a sua identidade, né? Se Uhum. corromper em relação à coletividade, Para tá? participar, né? É. De algo. Então, essa primeira história aí, que é do camarada que ele deixa a sua vida ele completamente à mercê do seu chefe, né? Então, nós temos ali a questão de hierarquia, né? Uma hierarquia social e econômica, né? Completamente injusta, né? Uhum. Então, assim, é só porque quer dizer que para ser justo tem que ser, não pode ter uma certa hierarquia. Não é verdade. Né? A sociedade pode ter Uhum. uma justiça, mas você pode ter pessoas, né, que estão, por exemplo, com mais grana, mas tem uma sociedade justa. Né? Pode Uhum. acontecer. Né? As elites europeias, né, trabalham bastante com isso. Né? Mesmo que nós tenhamos um privilégio econômico, nós vamos fazer desse país aqui um país minimamente digno, né, para as pessoas que vivem aqui. Né? Um país que tem uma certa justiça social. Né? Então nós Essa temos uma. questão do grupo e da hierarquia social me lembrou aquele filme do Kleber Mendonça Filho, o Bacurau, Uhum, porque lá tem dois grupos, né? A comunidade que se autoprotege, que uhum. é a comunidade Bacurau, e tem os matadores, né, que estão no jogo. Aí ambos estão dentro da hierarquia e da coletividade de grupos, um para se proteger e o outro para matar. Ótimo. Deixa eu te falar, Bruno, seu telefone está com um pouco de. Tá um pouco. Tá com problema. Tenta tirar aí o fone. Não sei se você tem algum fone de ouvido aí, alguma coisa. Não, deixa eu ver. Tá chiando? Alguma coisa assim? Ele está distorcendo a voz. Ele está Tá, distorcendo. tá, eu vou fazer. Deixa eu pensar aqui.
Quando você fala mais perto, parece que melhora bastante o. Ok. Quando você fala mais perto. Talvez se falar um pouquinho mais perto aí do Tá bom, fica notebook, não sei. complicado. Vê se melhora. Assim, tá me ouvindo perfeitamente? Melhora Ok, bastante. então beleza. Então vamos lá, então. Então nós temos aqui, é claro, Bacurau tá aí, beleza, muito bom. Essa primeira história ela nos leva a pensar, pelo menos eu inicialmente, né? Eu pensei bastante na questão do capitalismo, né? Então, a questão do capitalista, do patrão, que ele começa a influenciar, né, os consumos, e começa a influenciar o estilo de vida, né, dos seus empregados e de todos os trabalhadores. Né? Então, nós temos claramente aí uma questão de capitalismo, uma questão que o Foucault fala, né, sobre a biopolítica, né, que é essa gestão dos corpos, que é tão importante. Né? Não basta apenas dar emprego e ter consumo. Não é isso. Mas você tem que gerir interesses, gerir os corpos, criar necessidades, né? Criar, né, dependência, né? Depend, dependência, depende. Você tem que criar uma dependência social e emocional nas pessoas envolvidas, né? Dependência. Uma dependência social, né, e emocional. Ou seja, no capitalismo, não basta apenas ter acesso ao consumo, mas talvez ter acesso a um consumo que seja bem visto aos olhos dos que estão envolvidos. Né? Então, assim, eu preciso de um sapato para usar para poder andar na rua. Né? Senão meu pé vai ficar desprotegido e pode acontecer alguma coisa comigo. Mas se você usa já um sapato de uma marca específica, um tênis de uma marca específica, você já está se colocando numa situação, né, de privilégio, de prestígio, de respeito. Né? Então, a primeira história ali do filme, né, trata exatamente disso, ou seja, aquele empregado, ele tem tudo. Ele tem todos os confortos, ele tem uma mulher, ele tem uma boa casa, ele tem itens de colecionador, ele tem itens de luxo. Ele vai ter. Chega um certo momento lá que nós vemos um capacete do Ayrton Senna que ele tem dentro de casa. Né? Ele tem camisas autografadas, bolas de esportes, né, autografadas. Ele tem toda uma coleção, né, de itens que o distinguem, que realmente criam uma situação de privilégio e de prestígio social, né? E no capitalismo, né, principalmente a classe média, né, a classe média ela quer justamente se distinguir, ela quer realmente se destacar em relação à camada mais simples da população, mais pobre, né? Então a elite, né, os ricos, mesmo os burgueses, a classe média, ela quer se distinguir, né, com bens de consumo, com acessos privilegiados a certos lugares, né? Então assim, o que nós percebemos, de maneira geral, é isso. Né? Então, nós temos toda uma hierarquia, toda uma manipulação, que é uma ideia importante desse filme, né? Toda uma questão de manipulação. Né? E com manipulação, nós queremos falar uma manipulação tanto emocional, como uma emocional e também narrativa. Né? A questão da comunicação é muito importante nesse filme. Ou seja, o chefe precisa convencer, né, que aquela situação que ele está propiciando para o seu empregado ali é uma situação muito privilegiada. Né? E ele faz isso por meio da comparação. Olha só, veja aí como que é a vida sem o meu prestígio e com o meu prestígio. Né? A manipulação emocional, por exemplo, é o que vai acontecer ali na segunda história do filme. Né? Que é exatamente a história do policial que perde a sua esposa e depois ela aparece do nada. Né? E quando ele fica cobrando dela várias provas do amor e várias provas de que ela realmente é a mulher dele. Ele pede para ela cortar um dedo, ele pede para ela tirar o fígado para fazer o jantar. Né? Então, assim, são coisas muito fortes, né? Que o Yorgos Lanthimos coloca numa linguagem extremamente exagerada, grotesca, né?
para que a gente consiga ter uma certa um olhar, né, mais real, né, para que a gente tenha um contato mais para que a gente conheça um pouco mais desses sintomas e desses sinais aí de nossos tempos, né? Então vamos lá. Além disso, na primeira parte do filme, né, das 3 partes, nós temos a questão da manipulação, da dependência social e emocional. Nós temos também o controle dos corpos. Né? O que mais que eu posso falar aqui? Nós temos a questão do valor das coisas. Né? O valor e o preço das coisas. Então, nem tudo que tem alto preço tem valor social. Né? Tem muita coisa por aí que é caríssima. Uma mansão, por exemplo, é muito cara. Uma mansão, por exemplo, Alphaville, em Goiânia, né, aqui em Brasília, no Lago Sul. Mas, se você não tem prestígio, se você não tem uma certa validação de um certo grupo social, de nada adianta. Né? Vou até recomendar aqui a você, Bruno, e a todos que estiverem assistindo isso aqui num futuro. Né? Eu recomendo o livro do Michel Alcoforado. Né? Michel Alcoforado, que acabou Aquele de coisa lançar. de rico? Exatamente. Né? O Coisa de Rico é um livro que ele vai tratar sobre isso. Né? Ele fala, olha, não basta apenas ter dinheiro. Não basta apenas ter dinheiro. Né? Você tem que ter, né, uma certa rede de privilégios, uma rede de prestígio, de aceitação que o coloque como um rico, por exemplo. Né? Então, a gente percebe isso aqui no filme, na primeira história. Né? Mesmo que o nosso querido funcionário ali, o empregado, tenha itens valiosíssimos do ponto de vista financeiro, de nada adianta ele ter aquilo se ele não tem o prestígio e a aprovação daqueles que realmente mandam no jogo social. Né? Então, nós temos aqui uma questão também de valor e preço, e temos também a questão, eu quero colocar aqui, que eu não coloquei, né? Que é a questão do prestígio. Então, aquela coisa do capital cultural que o Bourdieu tanto fala, né? Então, vou colocar aqui. Estamos criando uma rede de ideias aqui. Vamos lá. Então, assim, Beleza. a primeira parte do filme, então, eu acho que a gente pode colocar assim, né? E aí ele fica desesperado, né? Com a falta, né? Com o abandono, né? E nós temos aqui no capitalismo, né? Eu vou até colocar aqui de maneira mais correta, né? É o abandono da elite em relação à classe média, né? O quanto que a classe média se sente ofendida, né? De ser abandonada, né? Ela se sente, ou seja, é quando os aeroportos se tornam rodoviárias, né? Que é quando os direitos, né? Aí aqui que está. Estamos falando de direitos e relação aos privilégios. Tudo isso aqui está dentro da primeira história, né? Que termina de maneira trágica, né? Mas boa pro protagonista daquela história, né? Que é o empregado. Ele acaba realmente no desespero, né? Fazendo aquilo que o patrão dele quer, que é bater o carro e fazer com que um outro camarada lá morra, né? Ele pega uma própria van e faz esse trabalho, né? Então, assim, é bem chocante, mas que é apenas o quê? Uma alegoria, né? Uma alegoria para mostrar para nós como que esse capitalismo funciona, né? Se for preciso, né, as pessoas passarão por cima uma das outras, né? Com certeza, né? E é O, isso que acontece, viu? Ele passa por cima, literalmente, do camarada lá que tem que matar. aquele Pode falar, filme Bruno. sul-coreano Parasita também fala sobre essas coisas, né? Do capitalismo moderno, como que... Exatamente. Exatamente. Vou colocar aqui Parasita, né? Um filme, né? Filme sul-coreano. Boa ideia. Já assisti várias vezes esse filme.
E tem a versão brasileira desse filme, querendo ou não, né? Que é o tal do Que Horas Ela Volta, né? Que Horas Ela Volta. Ô, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta mais pessoal aí. Você, por acaso, é irmão do Antônio? Antônio Aurélio? Sou. Como é que você É, sabe? né? Aham. A gente se parece, não? Vocês se parecem bastante. Ele já falou de mim pra você, já? Não, Não, né? não. Cara, o Aurélio, a gente foi militante do PCB lá na UNB, né? Olha, que coincidência. A gente foi militante do PCB, eu fui da Juventude Comunista durante muito tempo lá. Uhum. O JP, né? E é isso, aí a gente foi. Já militou bastante, bem na época ali do golpe, da Dilma, né? Uhum. Da PEC 95. A gente estava Isso. na rua lá, junto com a Frente Povo Sem Medo, até a eleição ali de 2018 ali, né? Isso. Então eu fiquei entre 2015 e 2018 no Partidão, né? Uhum. Aí Vou esses falar dias eu, depois. Hum. esses dias eu vi uma foto sua, eu vi uma foto dele, eu acho. Aí eu falei, cara, Uhum. esse Parece. sobrenome aqui, esse sobrenome aqui é o mesmo. Lisboa, Carvalho, Lisboa. Exato. Não, É, eu nem imaginava que você tinha sido do PCB. foi do PCB. Foi. Legal. E agora você está em algum partido ou não? Tá. Não, tô fora. Tem nem tempo, né? Também. Uhum. Mas não Tá mudou certo. nada, minhas ideias não mudaram praticamente nada, né? Sobre. Dá para Uhum. perceber, né? Dá para perceber. Mas vamos lá. Vamos. Então, beleza, então, que bom. Bom saber. Mandar uma lembrança quando eu falar com ele, eu falo que você tá no grupo. Eu Beleza. ia até falar para ele ir pro grupo, e tal, mas ele ia associar, então. Ele veio ocupado. Tá fazendo doutorado ele? Não, ele terminou o mestrado, acho que ele está tentando doutorado agora. Mas ele terminou o Ah, mestrado em pensamento econômico. legal, legal. É isso aí, é isso aí. Eu fazia filosofia lá na época lá que ele E agora fazia você está na sucesso. medicina, né? Isso. Ele estava Muito nas bom. sociais lá, eu tô na Eu média. sou da geografia. Isso aí. Então, vamos lá, vamos continuando. Então, a segunda história, né? Já colocamos bastante referência aqui. A segunda história trata, então, do camarada, né, que está desconfiado que a sua esposa não é a sua esposa, né? Então, nós temos ali já de cara, então, elementos de quê? Né? Temos, é claro, o luto, né? O camarada está em luto, né? Está em luto. O camarada, ele, quando ela volta, claramente ele está com paranoia, né? Ele está paranoico, realmente, né? Ele é um camarada que não vive bem, você percebe que a saúde mental dele está complicada, mesmo quando ela volta. Ele é um camarada que não se alimenta direito, não dorme direito, não faz nada direito, apesar de ser policial. Né? Isso é uma coisa muito importante para os Estados Unidos, né? que, que tem muitos militares, né? Que passaram por guerras, passaram por traumas, né? E que depois voltam às suas atividades nos Estados Unidos, né? E acontecem coisas horríveis, né? Então, fica também esse alerta aí para essa conexão de assuntos aí do cara que é policial lá no filme e ele passando por todo esse trauma e armado e tudo mais, né? Então, é algo realmente preocupante, né? Então, nós temos luto, paranoia, e a questão da paranoia é algo clássico aí dos filmes, né? Dos filmes de suspense, né? Como é esse filme aqui. Ele é um filme de suspense também. Ele é um drama, né? Claro que é um drama, mas é um suspense também, né? Então, a gente lembra aí, por exemplo, aí de Janela Indiscreta, né? Do Hitchcock. Lembramos de filmes clássicos aí que tratam da paranoia, né? Da desconfiança, né? A gente até viu um filme aqui, né? Também, o corpo que cai, né? O Vertigo, né, do Hitchcock. Também trabalha bastante a questão da paranoia. A paranoia sempre é um elemento muito interessante para os suspenses, né? Porque ele causa essa dúvida, causa essa tensão no ar, né? Do que é real, do que é falso, né? Se E eu não me aí, é engano, claro, se eu não me engano, o Cine Brasília vai reprisar um clássico do Hitchcock, aquele que o Corvo, não me lembro qual que é, acho que é o Corvo. sim, sim, tem o, se eu não me engano, são os pássaros, né? Os Isso, pássaros. Pássaros, exatamente. Isso. Então, Às assim, vezes, nós. Pode falar. só saindo um pouco do roteiro é que eu vou lembrando as coisas. No antigo teatro do Sina,
Aham. Eles faziam um TCC, né, os estudantes de artes cênicas, apresentando uma peça. Aí Uhum. eles fizeram uma semana com peças baseadas em filmes de Hitchcock. Foi muito bom. Teve uma festinha diabólico, que é exatamente isso, um suspense que você começa a duvidar da cena. Fala, ah, mas isso é real? Isso aí está acontecendo? É um delírio? É exatamente isso mesmo. Exatamente, exatamente. Então nós temos a questão da realidade, da fantasia, como mais uma dialética dentro do filme, né? E aí nós temos a questão, né, muito importante, que é o amor, né? A segunda parte do filme então trata sobre o amor, né? E o quanto, né, que as pessoas estão dispostas a serem gentis, a abrirem mão da sua individualidade, a abrirem mão da sua vida, do seu conforto, da sua personalidade para viver o amor, para provar o seu amor, né? Então nós vemos a questão do amor, temos, é claro, a questão das relações tóxicas, né? Relações tóxicas, amorosas. O camarada começa a cobrar provas de amor cada vez mais difíceis para sua esposa, né? É, temos também a questão ah, do desaparecimento, né? É um tema tão atual também, a questão dos desaparecimentos, né? Desaparecimento de pessoas, né? Algo super importante, ou seja, aquela pessoa que sai da vida das outras, né? Ela deixa ali, aquela pessoa deixa uma lacuna imensa de afetos, de, 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 de afetos, de responsabilidades, né? Que É pior que acabam a afetando. morte, né? Porque você não tem É, certeza do que aconteceu. exatamente, né? Então é um filme que trabalha bastante sobre incerteza, dúvida, né? É um Ah, cinema, é um filme psicológico, né? Também, em certa medida. com certeza, com certeza. É um filme bem psicológico, né? Então, assim, a questão é até onde, né? Até onde, fica como provocação nossa aqui, né? Até onde vale a pena se sacrificar, na verdade, até onde vale a pena auto-sacrificar-se para ser aceito, né? Ou para ser amado. Tá? Fica aí uma provocação para a gente. Tá? Dada a primeira parte do filme, nós temos assim é, é, a questão da liberdade, né? A questão da liberdade. Então, até onde que nós vamos, até onde nós abrimos mão de nossa liberdade, até onde isso é válido, né? Para a gente ser aceito, para a gente ter certos direitos, né? Então, a liberdade, né? Até onde abrir mão dela. Fica aí a provocação da primeira parte do filme, tá? Então é isso, a segunda parte acaba de maneira trágica, né? A esposa dele acaba tendo que sacrificar bastante, corta um dedo, tira o fígado, né? E ao final ele abraça, né? A própria mostra a cena com a esposa ali falecida na sala e depois aparece ali batendo na porta a própria esposa, né? Pelo que eu pesquisei, o Lantimos deixa um pouco aberto isso, né? Se aquilo ali realmente, se era realmente uma pessoa, a verdadeira esposa chegando, ou se era, sei lá, uma entidade fantasmagórica, o espírito dela, né? Mas isso não interessa, né? O Lantimos não está preocupado com isso, né? O cinema, ele é uma forma de chamar atenção para certas coisas também, né? Eu vivo falando aqui nos encontros do clube, né? Tanto nos encontros de ópera, como nos encontros de música, etc., que nos livros também, né? Nós devemos estar em contato, né, com coisas que não nos agradam,
nós devemos estar em contato com coisas que não estão dentro da nossa zona de conforto estético, esteticamente falando, né? Para que a gente não veja o mundo de maneira estranha, né? Conhecer, por exemplo, o que a Beija-Flor fez no desfile dela na década de 80, que foi tão revolucionário. O que a Salgueiro fez na década de 90. O que diz uma ópera, por exemplo, de Mozart, uma ópera do Verdi, né? Então, assim, é, nós devemos estranhar, a arte nos faz estranhar as coisas para que a gente não fique estranhando o mundo, para que a gente não ache que o mundo, não fique achando que o mundo é algo completamente caótico e sem sentido, né? Então, a estética, a apreciação da arte, estar em contato com livros diferentes, obras diferentes, filmes diferentes, nos fazem olhar para o mundo de maneira um pouco mais total, completo, né? Um olhar mais completo. Pode falar, Bruno, fica à vontade. Cara, essas cenas, como que eu posso falar, que dá agonia, né? Essas cenas incômodas, aquelas cenas que você falou, de cozinhar um fígado, cortar um dedo, que você faz assim no cinema. Uhum, uhum, E isso que você falou me lembrou a estética da fome do Glauber Rocha, que você começa lá Deus e Diabo na Terra do Sol, aí tá um casal só passeando, uma cena bucólica, assim, o cenário é empobrecido, o sertão, mas é uma cena tranquila. Aí do nada vai para uma carniça de vaca, assim, uhum. apodrecendo no sol e formiga comendo. E eu acho que é exatamente isso. É importante incomodar. E eu percebi que as pessoas não estão mais preparadas para isso no cinema. Eu fui assistir um filme sobre. Engraçado, veio a calhar que foi sobre a morte do JK, o assassinato dele. E aí teve tipo uma cena assim que o cara chegava com a arma e matava a pessoa e focava no defunto, assim, e as pessoas se incomodaram muito no cinema. Que é uma das coisas mais comuns, né? É porque o cinema comercial tem uma estética comum, né? Que retirou isso. Aí quando você tem cinemas, filmes diferentões, aí começa a chocar, a voltar a chocar. Exatamente. Então, eu coloquei até como provocação aqui, né? O quanto, né, que o quanto você se permite estranhar por meio da arte, né? Uhum. E fica aí mais uma provocação aí pra gente. Então tá, na terceira parte do filme, já chegando nos últimos 10 minutinhos aqui do encontro, é, nós temos a questão religiosa, né? Então nós temos uma questão das seitas, uma questão das religiões, né? E o que eles acreditam ali. Então nós temos ali uma pauta temática muito importante, viu, para o nosso mundo atual, que é a questão do prolongamento da vida, né? Prolongamento da vida ou do adiamento da morte. Né? Então, o quanto as coisas são cada vez mais importantes se elas nos permitem dar mais vida ou se elas nos afastam cada vez da morte. Né? Então, nós temos aí uma onda muito grande do movimento fitness, né? Academias, nós temos agora dietas, temos medicamentos, temos todo tipo de artifício, né, para que as pessoas possam prolongar a vida, né, possam estudar, né, o acesso, né, à internet, ao YouTube, à educação à distância, né, ou seja, estamos vivendo numa época em que é pouco aceitável, né, que a pessoa não fique por dentro dessas coisas, né? Pouco aceitável, né? Então, temos a questão das seitas, das religiões, prolongar a vida ou então adiar a morte, né? No caso aqui é a questão da ressuscitação, né? De voltar dos mortos, né? O que nós temos aqui, é claro, um desafio, né? Um desafio à natureza, né? Então, quando a medicina não dá conta de trazer dos mortos, né, a seita, a religião, ela vem para desafiar a natureza, falar, não, eu vou buscar. Né, eu vou buscar, eu vou achar uma pessoa, eu vou fazer rituais aqui para tentar encontrar. Né? Outra coisa importante também é a questão da batalha da verdade. Né? Ou seja,
as seitas, as religiões, elas estão ali numa luta por aquilo que é verdade, né? Por aquilo que é verdade. E o que a gente aprende, por exemplo, com Nietzsche, por exemplo, é que a verdade é algo construída, né? A verdade, ela é algo construída, né? E eu vou colocar como provocação aqui. Que, obviamente, você, como um cara da filosofia, não acredita em nada disso. Brincadeira. Acredita na verdade universal, positivista, testada. Brincadeira. Pois é, vamos lá. Então, assim, então eu coloquei que a verdade está dada ou está construída, né? Verdade. Então temos a batalha da verdade. Cada seita, cada religião vai defender que a sua visão de mundo, a sua visão cósmica, ela é uma visão correta, né? E aí as pessoas, né? É claro, nós estamos falando aqui de seitas, de religiões, nós temos que falar de pessoas desesperadas, né? Desesperadas. Né? O desespero é um fundamento muito importante para a manipulação e para o poder, né? E aí nós lembramos, então, que essas manifestações religiosas e de seitas, etc., elas têm, né, o seu poder exercido ali nos pequenos detalhes, né? Então nós temos uma microfísica realmente do poder. Você citou o Foucault, mas você não colocou lá nas referências. Pode colocar aí. Vou colocar aqui exatamente. Uhum. Vou deixar em branco aqui. Preto não dá. Vamos colocar aqui Foucault aqui. Vamos colocar o Nietzsche também aqui, que eu não coloquei. Oh, gente. Você sabe escrever Nietzsche de cabeça? É, tem que Rapaz, saber, que tem que nome saber, difícil. saber, né? Senão. Tivemos aqui a discussão, né, mês retrasado, sobre Assim Falou Zaratustra, né? Então foi muito Uhum. legal. Então, a verdade está dada ou construída, né? Então são questões aí que estão dentro dessa terceira parte da história, né? Complexo, mas É, legal. então nós temos ali a questão também, né, de essa seita, né, que é da terceira parte do filme, ela está buscando então alguém que tenha um poder mágico divino de ressuscitar dos mortos, né? Mais interessante é que as práticas, né, as práticas, os rituais dessa seita, elas envolvem não apenas elas não envolvem, por exemplo, um ascetismo, uma negação do corpo. Pelo contrário, né? Mostra exatamente uma sexualização dos rituais, né? O que é muito comum, né, nas seitas, né? O que é muito, muito comum, né? Geralmente abusos, né? Dos líderes, né? Então é toda uma crítica do Lantimos a todos esses movimentos, né? Que culminaram em escândalos sexuais, né? Os que aconteceram nos Estados Unidos, né? Principalmente, e aqui no Brasil também, né? É, o Então mais tem próximo de nós, o mais próximo é o João de Deus. João de Deus, exatamente, exatamente. Então temos ali, então, Batalha da Verdade, pessoas desesperadas, microfísica do poder, uma sexualização dos rituais, e temos, é claro, né, puxando aí já para a sociologia, por exemplo, nós temos a questão da liderança carismática, né? Então, os líderes dessas seitas, né, são carismáticos, são extremamente manipuladores, né? E Cara, tem uma coisa que não sei se foge muito pode falar, pode ao falar. Aqui é a hora de devaneio, viu? Até que o nome está aqui, ó. Olha lá, ó. Ideias, conceitos, devaneios e acontecimentos. Tipo assim, caraca, fugiu tanto do filme, aí parece assim, porra, é porque eu não assisti o filme todo, aí eu tô devaneando. Ou o filme abriu um portal. Isso. Tem uma frase do Jacques Lacan, né, do psicanalista, que ele fala assim: quem lê muito, principalmente clássicos, quem se debruça na arte, está um pouco mais preparado para as experiências humanas, pessoais, porque é muito difícil acontecer uma coisa com você
que alguém já não escreveu, já não filmou, etc. Então, você concorda assim que a arte tem, não é a função prioritária dela, mas ela também pode até proteger a galera de seita, de lavagem Vai. cerebral, porque, tipo assim, cara, você vê assim, ah, fulano era tão legal, tão gente boa, agora ele é um perdido, porque ele só fala daquilo, ele tá Uhum, totalmente imerso, e aí talvez assim, pô, mas eu já vi isso num filme, já vi uhum. isso num livro. Com certeza, não, assim, eu acho que tudo que vem para esclarecer as coisas, né, para deixar a gente cada vez mais. Qual é a questão, por exemplo, da primeira história do filme, né? Ela também está ligada quando a gente fala de manipulação, Uhum, quando a gente fala de domínio, de poder, nós estamos falando claramente que é tema até mesmo da nossa obra do mês aí, do livro que nós estamos lendo, que é A ah, Náusea, do Sartre, né? Recomendo bastante, que é a questão da alienação, tá? Que é a questão da autoconsciência, né? uhum, A questão da autoconsciência. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que as pessoas estão cada vez mais buscando altas performances, alto desempenho social e profissional e emocional, mas as pessoas não conhecem a si mesmas, não conhecem o grupo social que estão inseridos, tem uma alienação, um estranhamento em relação ao mundo, né? Então, assim, uhum, é um diagnóstico da nossa sociedade, né? Que nós temos pessoas cada vez mais com pouca consciência de si, o autoconhecimento, né, muito importante. E aí nós vamos, por exemplo, para uma livraria. Chega numa livraria, tem livros de autoconhecimento. Só que esses livros de autoconhecimento, na verdade, eles não criam autoconhecimento nenhum. O que eles criam, na verdade, é uma bela de uma camada ideológica, né? Ideologia, né? Que faz com uhum, que você tenha cada vez mais uma performance adequada para esse tempo tão exigente que é o nosso, né? Então, a arte, né, a música, o cinema, um bom livro, filosofia, né, ciências em geral, elas nos fazem. E é isso que é interessante, viu? Nos fazem mudar essa lente que é a cultura, né, amigo? Que é a cultura. Você está falando de cultura, essa lente que nos faz ver a realidade de maneira preconceituosa ou não, de maneira conservadora ou não, né? Então, assim, o que nós aprendemos, eu e você aqui, que passamos pela universidade pública, é que nem sempre o conhecimento está ligado a uma cultura desenvolvida, né? Tem muita gente que eu uhum, conheço, muitos professores no curso de medicina, por exemplo, que tem um conhecimento especializado incrível, uma memória assim de elefante realmente, sabe, coisas assim homéricas, porém enciclopédicas, mas a pessoa é pobre de cultura, tem uma lente muito frágil, né? Tem um cérebro privilegiado, mas uma lente para enxergar a realidade de si e dos outros de maneira muito prejudicada, muito prejudicada, né? E é aí que nós, que estamos lá incluídos lá na universidade, ou que passamos por lá, né? Nós estamos cada vez mais discutindo a ideia de formação, né? uhum, Formação. E não apenas de preparo, de instrução, né? Nós queremos formar cada vez mais pessoas preparadas culturalmente, intelectualmente para os desafios psicossociais, profissionais e econômicos que o mundo traz para a gente, né? Então eu acho que você tem toda a razão aí sobre isso, né? Então a arte, você está disposto a se negar, estar disposto a participar do negativo, da força da oposição. Eu, por exemplo, eu não sou fã, eu não sou de escutar samba, não sou. E é exatamente por né? Esse meu pouco contato, esse meu pouco vínculo, que eu me coloquei a estudar, por exemplo, as escolas de samba, os grandes desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é importantíssimo para o nosso país. O carnaval, uma manifestação artística importantíssima do nosso povo brasileiro. Então, por que não, né? Juntar uma certa falta minha, carência minha estética,
com um certo interesse social e histórico, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se permitir um pouco mais, já falei isso aqui em outros encontros, realmente se permitir ao estranho, realmente se permitir ao diferente, ao negativo. Ficar ali na zona de conforto é muito bom, muito É. bom, muito bom. Eu, por exemplo, hoje nós tínhamos aqui que escutar algumas músicas para o próximo encontro aí das músicas, né? Tem músicas ali que eu já conhecia, tem músicas que eu já escutei 25 mil vezes na vida, mas eu me coloquei mais uma vez a escutar a música, a olhar a letra. Não é só porque eu estou na minha zona de conforto que eu vou ficar ali, né, preso naquilo ali. Então, é isso, né? Fica aí como uma lição aqui pra gente, uma provocação que eu coloquei aqui, né? O quanto que você se permite estranhar por meio da arte, né? Quando eu fiz a curadoria dos filmes a serem votados, eu pensei em tudo isso. Pensei, qual filme que eu vou colocar para incomodar essas pessoas que estão comigo? E qual filme que eu vou assistir, eu vou me incomodar. Eu vou me incomodar, né? Eu não quero assistir apenas o Titanic, eu não quero assistir apenas o Poderoso Chefão. Seria muito fácil eu colocar o Poderoso Chefão para assistir, colocar uma Odisseia no Espaço, colocar Laranja Mecânica. Pô, mas e aí os outros filmes? Aqueles que vão causar, né, uma dor no fígado, né? Então tem que colocar. A gente precisa de um soco no estômago, às vezes, para a gente poder mudar essa lentezinha nossa que se chama cultura, né, amigo? Beleza, então tá, eu acho que tá bom. Podemos fechar aqui Fechou. as nossas ideias aqui. Tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que é isso mesmo. É isso? Vamos só fazer um printzinho aqui da nossa. Pra Com a gente. minha xícara, eu tomei Isso, café contra todo. isso aí, então. Deixa eu dar o print aqui, só um minuto. Eu te aviso, peraí. Beleza. Cadê o print? Ah, peraí. Vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Ih, saiu errado, peraí. Só um Tá segundo. bom. Esse meu teclado é novo aqui, peraí. Tranquilo. Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto, agora ficou bonito. Posta lá. Então tá, Brunão. Você vai participar do outro encontro? Vai parar É o por das aqui? músicas, né? Isso. Aí tu encerra esse e faz outra Isso, chamada? isso, eu vou encerrar, porque é uma gravação, né? E aí vou Tá bom. encerrar e eu vou mandar outro link lá. Falou, vou participar. Beleza? Beleza. Obrigado e até mais. Até Até já. daqui a pouco. Tchau, tchau.